Pessoal, boa tarde a todos. Este é o segundo podcast para o Conselho Participativo Municipal. Hoje vamos falar sobre um tema, na verdade, que sempre entra nas questões do Conselho Participativo, né? É uma preocupação do bairro. E eu vou mostrar um pouco o som, o fundo, para vocês ouvirem. Talvez assim, só ouvindo vocês, eu não preciso nem falar, vocês ouvindo vocês vão descobrir qual que é o problema. Prestem atenção só nisso. Acho que deu já para entender, né? O problema da poluição sonora que infelizmente os bairros de periferia estão enfrentando. Por quê? Infelizmente esse discurso vai parecer discurso de gente conservadora, vai parecer discurso de direita. Em primeiro lugar, como eu já sempre ressaltei, o Conselho Participativo ele não é partidário. Mas esse discurso vai parecer um pouco esse discurso conservador, mas pelo menos um conservador inteligente, né? Gente louca, oportunista, nem alienada. Infelizmente, estamos na ditadura da mediocridade. E o que é a ditadura da mediocridade? Estamos vivendo uma época em que o Brasil parece que as pessoas estão cada vez nascendo com QI mais baixo, que as pessoas estão mais burras e estúpidas e vivem ou indo para o estado vegetativo ou indo para o estado de besta-fera. Isso significa que muitas pessoas, para ter uma forma de prazer, que geralmente feras, elas não raciocinam, as feras não têm interesse ou se cansam rápido se elas precisarem exercer alguma coisa, algum trabalho que leve um período maior de tempo, ou seja, mesmo que seja uma conquista boa, se ela for a longo prazo, essas pessoas não têm interesse em realizar. Elas precisam de dopamina, elas precisam de prazer fácil. E um deles é isso, ligar música no último volume. Eu tô deixando aqui essa música aqui para vocês ouvirem um pouco. Eu poderia ter colocado uma coisa pior. Poderia ter colocado um funk daqueles que falam palavrões, daqueles que falam palavras de baixo calão, para demonstrar bem o que está acontecendo na realidade da periferia. As pessoas estão perdendo a cultura, né? As pessoas estão deixando de utilizar a internet, por exemplo, para ver a variedade de música, a variedade de qualidade musical que existe não só no exterior, porque as pessoas também têm existe uma elite, um grupo que puxa muito o saco da música europeia, ocidental, né? Mozart, né? Handel, enfim. E não dá muito atenção para música brasileira. Tem música clássica brasileira, para quem não sabe, né? Posso deixar aí algumas indicações. Tem música nacional boa, tem música pop atual de qualidade, só que essas músicas não chegam no mainstream. Por quê? Porque as letras são muito inteligentes, coisa faz você refletir e faz você pensar. Né? As pessoas não podem... A gente vive numa sociedade, se a sociedade é uma ditadura de mediocridade, ela não pode estimular a inteligência, ela não pode estimular a reflexão. Uma letra ela não pode ter uma análise social profunda, fazer a pessoa parar, ouvir a música e refletir sobre aquilo. Ou então a música dá um prazer que faz você associar aquilo a várias outras coisas da sua vida, a momentos, a sentimentos, né, a reflexões sociais. Também as músicas podem fazer isso. Só que não é isso que o pessoal quer hoje. Hoje o pessoal quer música barulhenta, que fale palavrão, que estimule a sexualidade, né, porque o sexo também é uma forma de ter prazer fácil e rápido, né, e todas essas coisas, esses elementos que são prazer a curto e rápido prazo. É isso que está acontecendo hoje. Então sempre teve a reclamação. No Facebook, né, na página do Facebook do Conselho, tem até um vídeo curto de um advogado que ele fala uma coisa muito interessante sobre
processar essas pessoas. E hoje, considerando como que a realidade está funcionando, é essa uma das poucas alternativas que nós temos. Não adianta chamar a polícia, né? Vamos ser francos e claros. Não adianta chamar a polícia. Se você não morar num bairro relativamente elitizado ou um bairro relativamente de posses, a polícia não vai aparecer. Então, e essas pessoas, essas bestas feras, esses ignorantes, esses medíocres, se aproveitam, sabe disso, e utilizam isso para poder colocar essas músicas e debochar de quem se incomodar com isso, não se importando se tem vizinhos, se tem idosos, se tem crianças. As pessoas não se preocupam com isso. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração é a questão de como fazer isso. Eu recomendo inicialmente que você verifique a situação se existem idosos na casa dessas pessoas. Essas pessoas não se preocupam nem com a própria família. Essa que é a verdade. Elas não se preocupam nem consigo mesmas. Frequentemente tem uma pessoa idosa, uma senhorinha idosa, geralmente na periferia, na favela, a estrutura familiar é essa. É uma idosa que geralmente recebe algum valor financeiro, uma pensão ou um benefício do governo, e o resto da família toda pendurada, bando de chupins pendurados em cima dela. Aí tem os filhos, uma montoeira, um ninho de filhos, né? Que ela pare um monte de filhos. Esses filhos frequentemente trazem os maridos ou as mulheres para morarem juntos, aí acabam construindo casa em cima, vira aquela bagunça, né? Aquela desorganização, aquela bagunça. E é aquele ambiente horrendo, né? Aquele ambiente terrível, onde as pessoas são pessoas totalmente desprovidas de educação, que adoram colocar música alta e dane-se a vizinhança. Vou contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Uma família que do lado estava fazendo um escândalo, um barulho, que durou horas e horas e horas. Passaram a madrugada fazendo barulho. 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã. Quando chegou 7 horas da manhã, não aguentei. Desci, fui lá, bati palma, perguntei: vocês não vão parar com essa festa aí, não? Vocês não imaginam o que aconteceu, né? Chamei os donos da casa para exigir uma explicação, né? Vieram com uma história, vieram com a seguinte história: deboche, cinismo e desrespeito. Uma das coisas que falaram foi a seguinte: nós não moramos em condomínio, meu bem. Ou seja, como não como a gente mora na periferia, não é de um condomínio, digamos assim, de uma situação financeira mais elegante, uma situação financeira mais confortável, ela se dava o direito de tocar música alta e dane-se a vizinhança, ou a sociedade que se exploda. Somos pobres, é isso que ela disse, a leitura que eu fiz foi essa. Somos pobres, então façamos barulho à vontade. Aí outro falou que era dia do aniversário dele. Eu falei assim: aniversário, gente, não tem. Eu nunca ouvi dizer, não existe lei, não existe nada que dê direito de uma pessoa do seu aniversário fazer barulho de forma desmedida para a vizinhança. Né? Se for assim, cada vizinho que tem o seu aniversário vai ser um inferno. Ficaram chateados. Como se não bastasse, mandaram a mim, Juliano Tenório, um dos conselheiros, enfim, que eu fosse tomar no cu. Esse negócio de tomar no cu, gente, já é uma coisa assim, esse xingamento já é frequente aqui na periferia. A pessoa não tem argumento, manda o outro tomar no cu. Isso aí já virou coisa frequente. Tanto é que eu já processei um dos funcionários da subprefeitura por conta disso. Tem um processo aí que está ocorrendo por conta dessa situação. Quem se sentir incomodado quando percebe que há esse tipo de situação, se você é ofendido e você acha que isso ofende a sua moral, você pode entrar com um processo de injúria em relação a isso. Esse é a tipificação relacionada a uma situação como essa. Como se não bastasse,
A festa era cheia de gente, sempre tem essa malocagem, né? Sempre tem esse grupelho. Como se não bastasse, havia um lá que era bacharel de direito, né? Não, imagina, bêbado, caindo das pernas, desceu, aí botando banca. Tudo que você sabe, doutor, eu também sei. Tudo que você sabe, eu também sei. Eu vou bater na sua cara. Olha só a conversa do bacharel, né? Olha o papo. Em primeiro lugar, que é a ameaça, né? Primeiro ele já tá fazendo uma ameaça de agressão física. E outra, né? Se ele realmente é um bacharel que se pretende a ser um advogado ou qualquer outro operador de direito, ele sabe que ele não pode ter esse tipo de comportamento, né? E ficou revoltado, como se não bastasse. Aí pelo menos havia, sempre há um ou uma outra pessoa um pouco mais civilizada. Havia um que realmente entendia, pediu desculpas, mas essa gente já está doente. Vamos ser francos, essa gente já tá. Esses tipos de pessoas são pessoas doentes fisicamente. Essas pessoas não são mais normais. Elas não têm senso do que é o errado, do que é o certo. Elas não sabem pedir desculpas quando elas erram. Portanto, uma delas, uma gordinha, me chamem de gordofóbica. Ela era gorda, não vou mentir. Eu vou dizer que ela era magra, né? Eu vou dizer que ela era esbelta. Ela não era esbelta, ela era gorda. Eu não sei o nome dela, eu vou usar uma característica física dela para nomeá-la. Então, essa gordinha foi falar com o rapaz assim. O rapaz era um rapaz negro, né? Aí ele falou assim: olha, não fala com ele não. Ele, a minha pessoa. Não fale com ele não, porque ele é racista e não gosta da gente porque a gente é preto. Você entende o nível de como a pessoa é manipuladora, maldosa, diabólica? Ela dizendo essa história pro rapaz, que era o único ali do grupo que estava entendendo a situação e estava tentando chegar a uma conciliação, evitar uma briga, para que essa pessoa ficasse irritada, né? Afinal de contas, quem vai se sentir bem com um suposto racista, conversando com um suposto racista? Ninguém, né? Ela usa esse argumento, essa história toda, essa falácia, né? Ela usa essa falácia para poder se defender e talvez até garantir esse suposto direito de fazer barulho, de praticar poluição sonora, né? Ou seja, aí ela cometeu mais um crime, foi mais um, esse pessoal só crime. Esse crime aí se chama calúnia. Calúnia é o crime de você acusar uma pessoa de um crime que ela não cometeu. Se você inventa que a pessoa cometeu um crime, nesse caso o racismo, e essa pessoa não cometeu, essa pessoa não tem, e depois você não tem como provar, você vai ser tipificado por isso, né? E assim, conversa vai, conversa vem, não ficou meio que decidido. Só que, graças a Deus, sempre tem um ponto a favor da gente, né? Das pessoas certas. Sempre tem um ponto a favor das pessoas certas. Na casa dessa família maravilhosa e super educada, tem uma senhora idosa de 70 anos, cega, né? Com um AVC. E o que obviamente, eu fiz? A gente faz um registro, né? No Disque 100 existe um registro. É um registro público do Estado, né, com outros disques denúncia sobre maus tratos a idosos. Maltratar idoso não é só bater não, viu, gente? Não é só bater, não é só humilhar, não. Maltrato a idoso significa isso de você ligar som alto na sua própria casa para uma pessoa idosa ouvir e deixar que a pessoa ouça. Isso é um tipo de maltrato. Você usar benefícios dela para o seu próprio uso, porque eu tenho certeza que o benefício da velhinha ali, ó, virou cerveja, virou pinga, e se tomar cuidado, virou até maconha. Virou até droga, né? Essa que é a verdade. Então, você também é uma outra coisa que você pode fazer, né? Juliano, mas tudo isso dá muito trabalho, às vezes não dá certo. Olha, gente, eu não posso propor milagre aqui, eu não vou dar solução mágica para resolver. Se vocês acreditam nesses cursinhos aí que rouba dinheiro de vocês para fazer
para dar promessa para você virar milionário, para você virar isso, virar aquilo, é problema de vocês. Eu tô aqui dando orientações do que vocês podem fazer. Tá com muito barulho na frente da sua casa? Diz que denúncia. Ah, a lei do psil realmente, se você chamar a polícia não funciona. Registra o nome dessas pessoas, entra com uma ação de perturbação ao silêncio e perturbação da comunidade. Processa, põe no pau sim. Se você não tem condições financeiras, você pode ir lá na Defensoria Pública e entrar com uma ação contra essas pessoas. Se essa pessoa tiver idoso, se essa pessoa tiver criança, você registra no Disque 100 em relação aos idosos. Se essa pessoa tiver criança, você denuncia para o Conselho Tutelar. Não tenha dó, pare com esse negócio de você ter... Eles estão com dó de vocês? Eles estão respeitando vocês? Eles respeitam vocês? Eles respeitam o seu silêncio? Frequentemente, como que funciona essa situação? Essas pessoas que fazem barulho, geralmente, muitos são vagabundos e nem trabalham, não estão nem aí para nada. E geralmente as pessoas que se sentem incomodadas com isso são pessoas trabalhadoras, honestas, decentes, que tem que, às vezes, como eu tô falando de uma realidade de periferia, geralmente a pessoa tem que sair 4 horas da manhã, né, para pegar um ônibus lotado, de passar um dia inteiro aguentando muita coisa, que a gente sabe como que é uma jornada de um empregado de periferia no Brasil, depois retorna, e quando você acha que está na sua casa, que você está no seu recinto sagrado e você pode descansar, você é violado, a sua paz, né? O seu descanso. Você não pode, você é violado enquanto ser humano porque você é obrigado a ouvir gente com um volume do rádio ligado no maior volume possível, porque são pessoas extremamente mal educadas. Essas pessoas são pessoas doentes. Eu falo isso com profunda convicção. São pessoas doentes, não são pessoas normais, porque pessoas normais se preocupam com o próximo, tá? Bem, pode ter parecido aqui um pouco discurso de gente conservadora, mas existe uma coisa que é importante sempre ressaltar. Ser conservador não significa que você é mau caráter. Você defender determinados valores não significa que você é mau caráter. O problema de ser mau caráter é quando você quer tudo do seu jeito e você acha que não pode ter respeito, né? Ou seja, você acha que não existe um tipo de conciliação. Essas pessoas podem ouvir música em determinados momentos? Podem. Mas se elas perceberem que vão ter uma festa que vai se alargar, que vai ser muito longa, que eles querem fazer algo assim, eles não podem fazer ao lado da casa do vizinho. Aluga um sítio, vá para um sítio e lá vocês podem fazer uma festa de virar à noite. Agora, se vocês fazem na sua casa e tem vizinhos próximos, o que vocês têm que fazer? Informar a vizinhança e estabelecer um horário. Olha, vamos fazer até horário X. Tudo bem? Obviamente um horário com limites, né? Você não pode falar assim, nossa festa vai começar 8 horas da manhã, 8 horas da noite e vai acabar 8 horas do dia seguinte, 12 horas direto, né? Porque isso é loucura, isso não existe, né? Isso até faz até mal para a saúde de qualquer pessoa que vai ter que conviver com esse tipo de situação. Entenderam? Então é isso. Esse podcast de hoje foi para falar um pouco sobre perturbação e poluição sonora na periferia e o que fazer. Eu já dei aí alguns caminhos que são os caminhos mais viáveis, gente. O pessoal tem que se debruçar, não tem jeito. É debruçar, correr atrás e tentar resolver. Não adianta esperar cair do céu. Fiz o disque denúncia e agora deixa rolar. Não deixa rolar não. Fiz o disque denúncia? Muito bem. Agora eu vou processar. Tem idoso? Disque 100. E o portal existe também um portal chamado Portal do Envelhecimento. Tá? Eu vou repetir de novo. Portal do Envelhecimento. Nesse portal vocês vão poder encontrar informações muito interessantes a respeito de idosos que são obrigados a conviver em famílias que têm esse tipo de situação, ou seja, que não tem respeito nem pelos próprios e nem pelos outros. E por fim, né, como eu já falei, se houver criança, conselho tutelar neles.
não vieram, denuncia de novo. Não vieram, denuncia de novo. Vocês têm que se debruçar. Se vocês querem resolver, demonstrarem respeito, que as pessoas respeitem vocês, vocês têm que se respeitarem. E para se respeitar, gente, infelizmente às vezes vocês têm que agirem com um pouco mais serem um pouco mais incisivos na forma de agirem. Não, às vezes não adianta chegar no tonzinho, chegar falando por favor, obrigado senhor, batendo continência, que isso não resolve. Infelizmente estamos vivendo numa sociedade doente e precisamos de medidas drásticas para resolver os problemas. Tudo bem? Então, por hoje é só, fica esse podcast aí. A gente sabe que infelizmente aqui no Brasil essa questão de podcast não tá muito, não faz muito, não rola muito. Mas o importante é que se alguém ouvir e alguém se interessar, o tema fica aí disponível, né? Fica disponível aí nas redes sociais, as pessoas podem usar e podem usufruir desse conhecimento aí que está sendo passado para vocês. Tudo bem? Então tenham uma boa tarde para todos aí e vamos correndo atrás para poder resolver esses problemas.